graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário, é o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus queridos irmãos, é com muita alegria que nós chegamos no 7º dia, onde estamos ministrando sobre vencendo as decepções. Se você não assistiu os 7 vídeos, eu convido a você a ir na nossa playlist com o título Vencendo as Decepções e assistir todos esses vídeos. Com certeza, esses vídeos te ajudarão a vencer as decepções, a te dar luz no meio de tantas trevas, de tantas angústias, de tantas coisas ruins que vêm acontecendo e acontecem conosco. Eu quero finalizar essa série de mensagens utilizando o exemplo do próprio Cristo. Eu quero ler com você o que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, versículo 47, que diz assim: enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prenda-o. Dirigiu-se imediatamente a Jesus. Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que é que o traz? Então os homens se aproximaram e agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer dessa forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Meu Deus do céu! O maior exemplo que temos, o padrão genuíno que temos para seguir é o de Cristo. Você pode ter exemplos aos milhares de pessoas que se tornam referências, que fazem uma coisa ou outra que te inspiram. Mas o padrão mais elevado, que deve ser copiado de uma maneira fidedigna, é o padrão de Cristo. Nesse padrão você pode sim dar um Ctrl+C e um Ctrl+V na sua vida. Porque se você copiar e colar e começar a se comportar dessa maneira, com certeza você está seguindo o padrão de Deus. E se com Jesus não foi diferente, você acha que com você será? Tem gente que diz para mim assim: pastor, eu não sei por que eu estou passando tudo isso. Querido, se Jesus passou, você acha que você não vai passar? Se Jesus foi afligido, você acha que você não vai ser afligido? Se Jesus enfrentou perseguições, você acha que você não vai enfrentar perseguições? Nós estamos falando de um dos 12.
de um que andava com ele durante 3 anos e meio. Ele sentava, ensinava, ele confiava ao ponto de entregar a tesouraria nas mãos dele, era ele que cuidava da bolsa. Mas uma coisa eu tenho certeza, Jesus não estava enganado de quem era Judas. Jesus nunca esteve enganado de quem era Judas. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 70. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu o número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Então, ele era um dos 12, mas ele era traidor, e Jesus sabia disso. Pastor, então quer dizer que Jesus agiu com falsidade em relação a Judas? Não, é por isso que eu digo que nós precisamos ter Jesus como nosso padrão, porque mesmo Jesus sabendo que Judas era traidor, Jesus não mudou o comportamento dele com Judas. Jesus não proibiu Judas que participasse do seu ministério. Muito pelo contrário, Jesus entregou algo elevado. Judas, ele era avarento. Você percebe que ele vende Jesus por 30 moedas de prata. Ele era avarento. As moedas de prata valiam mais na mente dele do que a vida de Cristo. Alguns especialistas acreditam que a intenção de Judas era positiva. Alguns especialistas falam que ele aguardava Jesus se revoltar contra os judeus e contra o Império Romano e assumir então o trono. São apenas especulações que com certeza não podem ser descartadas. Mas nós temos informações de sobra de que Judas amava o dinheiro, de que Judas era ladrão, ou seja, a prata, la prata, era exatamente o que mexia com ele. O que importava para ele era o dinheiro. Ele não importava com mais ninguém, com mais nada. Quando Jesus foi ungido e agora aquele perfume precioso foi derramado sobre Cristo, ele disse que isso aqui tinha que ter sido vendido para ser entregue aos pobres. Mas ele não disse isso porque ele preocupava com os pobres. Diz a palavra que ele disse isso porque ele era ladrão. Ou seja, ele metia a mão na bolsa e roubava. Jesus, mesmo sabendo disso, não o tirou da tesouraria. Com certeza, o modelo de liderança que nós temos de Cristo é o modelo mais perfeito que existe. É um modelo que precisa ser imitado. Nós precisamos imitar esse modelo, meu irmão. Jesus estava ainda falando com seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Ele havia levado-os para orar no Getsêmani. Foi a última vez que eles vão ali, antes da crucificação, para orar, para buscar ao Senhor. Jesus estava passando um momento delicado, porque ele sabia que a crucificação estava chegando, que muita coisa aconteceria, e os seus discípulos não conseguiam nem orar com ele, nem uma hora. Muito pelo contrário, dormiam. Então você percebe que a decepção de Jesus não estava ligada apenas a Judas. Ele tinha Pedro, que depois o negaria. Ele tinha todos os outros que fugiriam, como nós vimos no final do texto. Mas o foco maior aqui é em Judas Iscariotes, que o traiu. E ele havia dado um sinal. Ele disse: aquele que eu beijar, esse vocês podem prender. Ele traiu Jesus com um beijo. Tem pessoas que te abraçam, tem pessoas que te beijam, mas são pessoas que querem o seu mal. Querem o seu mal. Olha o comportamento de Jesus em relação a Judas. Vamos ler o versículo 49 e 50, que diz: dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Versículo 50, Jesus perguntou: amigo, o que é que o traz?
amigo. Pastor, por que Jesus chamou ele de amigo sabendo que ele era traidor? Uma coisa é o comportamento do outro, outra coisa é o meu comportamento. Você não pode balizar a sua vida na vida do outro. Você não pode, de maneira nenhuma, ter o mesmo comportamento daquele que não está querendo nada com nada. Mas o que nós mais vemos hoje em dia é: dá cá, leva lá. Do jeito que vem, vai. Falou comigo assim, eu falo desse jeito aqui. Levantou contra a minha vida, eu arrumo um jeito de te matar também. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos parar com isso. Jesus disse: amigo, para que você veio? Jesus sabia que Judas não era o seu amigo e Jesus sabia por que ele veio. Só que quando Jesus o chama de amigo, Jesus não estava sendo falso. Jesus estava sendo verdadeiro. Eu vou dizer para você, existem muitas pessoas que eu amo e amo muito, e sei que essas pessoas se empenham de uma maneira terrível para o meu mal, e eu continuo amando essas pessoas, e continuarei amando essas pessoas, porque o mal que habita nelas contra a minha vida, não habita na minha vida. O que eu desejo para a vida delas é crescimento, saúde, prosperidade, continuarei desejando até o final, porque uma coisa é o outro, outra coisa sou eu, e nós precisamos aprender isso. Quando Jesus se refere a Judas como amigo, ele não estava de maneira nenhuma errando, ele não estava sendo cínico, ele não estava fazendo uma piada, não, ele chamou de verdade amigo. Para que vieste? Essa pergunta, essa interrogação, era a lacuna de oportunidade que Jesus deu para que ele se arrependesse. Muitas vezes você não abre espaço para as pessoas se arrepender, para as pessoas se consertar. Ah, pastor, e se não houver arrependimento, se não houver conserto? O problema é de quem não arrependeu e de quem não consertou, como foi o caso de Judas. Quando Jesus acabou de questioná-lo, todos chegaram e o prenderam. Um dos discípulos sacou da espada, cortou a orelha do soldado. Jesus disse: não faça isso. Foi o último milagre antes da crucificação. Jesus restaurou, fez com que a orelha do soldado fosse regenerada ali, de uma maneira incrível. E Jesus deixou claro: aquele que ferir com espada será ferido. Ele disse: tudo isso aconteceu por causa da Escritura. Como foi relatado no vídeo passado, sobre José que entendeu um propósito de Deus em tudo aquilo, Jesus sabia muito bem qual era o motivo dele ter vindo. Ele seria oferecido como oferta, e esse momento havia chegado. Esse momento havia chegado. E ele, no versículo de número 55, está escrito: naquela hora, Jesus disse à multidão: eu estou chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e com varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Ele disse: vocês lembram quando a gente sentava e conversava? Vocês lembram quantas vezes eu os ensinei? Vocês agora vêm contra mim com espadas e porretes. Se você pegar nas ministrações passadas dessa semana, você vai encontrar onde Davi tinha a harpa e Saul tinha a lança. Aqui a multidão tinha porretes, tinha espada, queriam acabar com ele. E Jesus tinha a palavra. E eu quero finalizar perguntando para você: o que é que está na sua mão? Espada, porrete ou a palavra de Deus? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Nesse momento aqui, todos os discípulos o abandonaram. Todos. Não ficou um.
Talvez você está sozinho. Talvez você está revoltado por isso, porque parece que todos te abandonaram. Eu quero dizer para você que Jesus não te abandonou. E você precisa compreender o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus é maior do que a sua razão. O propósito de Deus é muito maior do que a sua justiça própria. O propósito de Deus é aquilo que trouxe a sua existência. Para de ficar cultivando esse lixo de ressentimento no seu coração. Isso que só faz aumentar as decepções. Fique firme com o Senhor e deixe que Ele guie a sua vida de acordo com aquilo que Ele deseja. Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora por cada uma dessas pessoas. O Senhor sabe, meu Deus, como essa vida tem sofrido, porque essas decepções têm vindo de pessoas muito próximas, pessoas muito íntimas, de amigos. E muitas vezes, meu Deus, dentro desse homem e dessa mulher, existe uma avalanche de sentimentos contrários, mas eu estou repreendendo agora, estou ministrando a cura. Como eu acabei de dizer, o alto padrão de comportamento deve ser o de Cristo em nossa vida. E esse que deve ser o nosso padrão de comportamento, que nós venhamos imitar o Senhor, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos ter um coração completamente entregue diante do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toda arma forjada no inferno contra as nossas vidas não prosperará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Foi muito boa essa semana de ministrações. Deus falou poderosamente em nosso coração. E eu quero contar com você para compartilhar o link dessa mensagem, para pedir aos seus amigos e familiares que assinem esse canal. Se essas ministrações têm te ajudado em alguma coisa, ajude também outras pessoas. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.